Graças a Deus. Agradeço ao conjunto. E nós vamos então prosseguir a palavra de Deus. Estamos em mais uma etapa preparando para a Santa Ceia e ministrando sobre o desenvolver do cristão andando no Espírito. O texto que nós vamos ler se encontra no livro do profeta Jeremias. Então, se você tem a Bíblia, vamos ler em Jeremias, capítulo 48, do verso 11, que nós vamos ler. Jeremias 48, a partir do verso 11. Então, vamos fazer a leitura. Moabe esteve descansado desde a sua juventude, e as borras do seu vinho repousaram, e não foi mudado de vasilhame para vasilhame, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro em nada se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que o farão andar a grandes passos, e despejarão seus vasos, e romperão os seus odres, e Moabe terá vergonha de Quemós, como se envergonhou a casa de Israel, de Betel, sua confiança. Pode agora sentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, nós estamos em mais uma etapa de como devemos proceder para andarmos no Espírito, ou agirmos com a mente de Cristo, ou agir como Cristo agiria no nosso lugar. Então a palavra de Deus dá uma demonstração de duas personagens bíblicas, de um que não quis andar segundo o coração de Deus e um que procurou se voltar para Deus para ser aperfeiçoado. Então a Bíblia relata primeiramente sobre Moabe. Moabe, ele era descendente de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então era um descendente de bênção. Ló, sobrinho de Abraão, ele gerou filhos também, mas um dos descendentes era Moabe. Mas veja que a palavra mostra que Moabe, com um certo tempo, ele prosperou, adquiriu riqueza, mas ele não procurou ser íntimo de Deus, afastou da comunhão com Deus. E a Bíblia então declara que praticamente ele ficou adormecido espiritualmente, ou seja, descansou da vida espiritual, não procurou servir ao Deus eterno. Então o que ocorreu? O caráter dele não mudou, não foi mudado, não foi transformado. E a Bíblia então mostra que chegou em certo tempo que os moabitas foram destruídos. Por quê? Porque para Deus eles não tinham mais serventia, porque não iam mesmo ser usados por Deus, não queriam nada com Deus, mas eles eram descendentes da linhagem de Ló, descendente de Abraão, mas não quiseram servir a Deus, então pereceram. Mas veja que a Bíblia mostra sobre Jacó, que era um homem que começou como suplantador ou até como ladrão, mas veja que ele procurou se aproximar de Deus, se voltar para Deus, totalmente até contrário ao seu irmão, que era Esaú, que também teve tendências de não querer intimidade com Deus, mas Jacó, ele procurou ao Senhor. Então o que ocorreu? Ocorreu que em muito Jacó sofreu, porque ele foi perseguido de morte pelo irmão. Ao ir para a região do seu sogro, onde ele se casaria, o seu sogro Labão, lá ele foi enganado 7 anos, depois mais 7 anos, mas ao longo do sofrimento do seu cativeiro, a Bíblia declara que Jacó procurou fazer o que Deus mandava, porque ele buscava Deus e Deus orientava,
ele preferia então obedecer os desígnios de Deus, mesmo que tinha que humilhar, sofrer, mesmo que tinha que aparentemente ter prejuízo, mas ele procurou fazer como Deus queria. É a mesma coisa hoje. Se você falar, o que Jesus faria no meu lugar? Senhor, eu quero agir como tu estivesse no meu lugar. Então aí você está procurando ser íntimo de Deus, e você então está sendo uma pessoa que vai se aperfeiçoando, e logo Deus te honrará, porque já foi até pregado anteriormente, que a prioridade de Deus para o cristão, ou para quem serve a Deus, ou para quem tem uma linhagem, uma semente de Deus na sua vida, a prioridade não é nos satisfazer primeiro. A prioridade de Deus é o nosso aperfeiçoamento. Só quando a pessoa está convertendo ou vindo na igreja pela primeira vez, algum tempo, então aquela pessoa, ele vai ser abençoado com a bênção de necessidade. Mas na hora que a pessoa começa a entender o poder de Deus, então essa pessoa vai ter o aperfeiçoamento. Essa pessoa vai ser levado ao aperfeiçoamento. Então isso você tem que ter em mente. E a Bíblia então mostra que o crescimento de um cristão é comparado com a fabricação do vinho no Velho Testamento. Então veja que aqui declara o profeta Jeremias que Moabe não mudou de vasilhame em vasilhame, mas conservou o seu sabor, o seu cheiro, e aquelas partículas da uva, do vinho ou do mosto, ficou no primeiro vasilhame, não mudou. Agora de Jacó foi mudado de vasilhame em vasilhame, até que chegou num vinho puro. O vinho no Velho Testamento é um símbolo do Espírito Santo, como também o vinho representa o poder do sangue de Cristo na Nova Aliança. Mas no Velho Testamento tem um simbolismo do poder do Santo Espírito de Deus. Então veja bem que Moabe, ele fugia das lutas, ele não queria viver de maneira alguma sofrendo, e também não buscava a Deus para o ajudá-lo. Então ele viveu acomodado, não mudou de vasilhame em vasilhame, porque o crescimento espiritual é semelhante à fabricação do vinho. Antigamente eles colhiam a uva e colocavam nos lagares. Lagares é como um grande tonel, e lá entrava os pisoteiros, que eram pessoas que ficavam ali quase um dia inteiro pisando a uva. Mas só que eles tinham que pisar com um certo cuidado, porque se esmagasse a semente da uva, poderia trazer uma acidez muito grande e ficar assim com um sabor parecendo como vinagre, ou seja, ficaria algo adstringente ou muitas vezes amargo. Então os pisadores de uva, eles pisavam até mansamente e colocavam nos tonéis aquele mosto, aquele caldo cheio de semente, cheio de bagaço de uva, e aí ia abaixando e ficava só a parte líquida em cima. Então aí se fazia a decantação, passava de um vasilhame para outro. Geralmente demorava 7 dias. A hora que colocava no primeiro tonel, passava 7 dias, despejava o líquido no outro e a parte sólida ia ficando. Então assim fazia 7 decantações. Na hora que chegava lá na última decantação, o vinho já estava com gosto diferente, sabor diferente e de grande valor econômico, e atraía as pessoas, porque o gosto, o cheiro era totalmente diferente da primeira decantação, ou seja, teria um grande valor comercial e também grande sabor no paladar das pessoas que naquela época bebiam desta bebida. Mas a Bíblia então mostra que Moabe não passou nem na primeira decantação, não passou, não deixou o tratamento de Deus entrar na vida dele. Então com o tempo ele pereceu, a nação desapareceu. Então o grande perigo para o cristão é este: a pessoa tem o chamado de Deus, conhece o poder de Deus, mas não quer o aperfeiçoamento, não quer andar no Espírito,
então você corre o risco de fracassar. Mas se você aperfeiçoar, o que vai ocorrer? Quanto mais andarmos no Espírito, mais nós vamos exalar o bom cheiro de Cristo. Por isso que o vinho, na última decantação, ele tem um sabor diferente, um gosto diferente e um valor diferente, representando o poder do Espírito de Deus, sem nenhum impedimento na nossa vida. Se nós queremos vitória conjugal, ministerial, amorosa, nós temos que ter a visão da fabricação do vinho espiritualmente falando. Ou seja, a fabricação do vinho antigamente começava com pisoteio, que para nós hoje é as lutas, os quebrantamentos que vai vir. Então, ao você, que é um cristão, está enfrentando um problema, você tem que ter uma ótica diferente, porque agora Deus vai aproveitar as circunstâncias para o aperfeiçoamento, para exalarmos o bom cheiro de Cristo. Então aproveite a circunstância que está lá no seu casamento, na família, no emprego, ou perseguição, ou coisas contrárias, para que você fale: Senhor, eu quero mesmo ser purificado. Então cada vez que você enfrenta uma luta e fala: eu quero agir como Cristo agiria, então aí você não vai agir mais com nervosismo, gritaria, blasfêmia, ou atrito com a esposa, com o filho, ou com quem quer que seja. Então aí você vai passar para um novo vasilhame. Mas se você, na hora da luta, você se esperneia, briga, é a mesma coisa do vinho que é pisoteado e esmaga a semente. Vai dar gosto ruim, e vai amargar, vai virar vinagre. E quando o vinho, ele tinha essa problemática, porque os provadores do vinho iam provando cada etapa. Se percebesse amargura em alguma etapa, eles jogavam fora, não davam nem para os animais, porque quando o vinho ele está sendo fermentado, e se ele misturar com a semente que foi esmagada, vai dar uma reação química que produz até vinagre, coisa astringente. E um vinagre muito forte, concentrado, dá até úlcera, ou dá hemorragia nas mucosas. Então eles não davam nem para animal, jogavam tudo fora. Então assim é um cristão. Cada luta que nós enfrentarmos, nós temos que falar: Senhor, eu quero agir como Cristo agiria. Então aí você vai passando de fase em fase. Cada vez mais vai ficando os resíduos para trás. Mas diz aqui que Moabe assentou sobre as borras do seu vinho, sobre os resíduos. Não passou nem da primeira fase, não foi adiante, porque não queria enfrentar a luta. Ou ao enfrentar as lutas não buscava a Deus, queria resolver com a força do seu braço. Então Moabe fracassou. Então, repetindo, Moabe era descendência de Ló, sobrinho de Abraão. A mesma coisa com Jacó, descendência de Isaac, descendência de Abraão. Veja que são linhagens quase idênticas do mesmo pai, Abraão. E a Bíblia também declara lá em Gálatas que nós, que somos de Cristo, somos também descendência de Abraão, com direito às mesmas promessas de riqueza, de abastança, de vida abundante. Mas a Bíblia declara que os descendentes de Abraão, que foram abençoados, foram aqueles que foram aperfeiçoados, como Abraão foi. Então as lutas para quem é descendência de Abraão é para aperfeiçoamento, para andarmos no Espírito, para agirmos como o Senhor agiria no nosso lugar. Então aí vai havendo aperfeiçoamento. Quanto mais você enfrenta uma luta, ou ela poderá te reprovar, ou será motivo para você ir exalando o bom cheiro de Cristo. Porque na luta é que nós vamos ser forjados, aperfeiçoados. Se você passa uma, duas decantação, quer dizer, se você passa algumas fases diante de problemas, mas você teve uma visão diferente do problema, enfrentou com a mente de Cristo, então o Espírito de Deus vai te ajudar. Então você vai exalar o bom cheiro de Cristo. Então chega em certo momento que os problemas, você vai até rir deles, você vai enfrentá-los com alegria no Senhor, seja familiar, financeiro ou até de saúde. Por quê? Porque você já está agindo como Cristo agiria. Então você vai ver que a unção de Deus flui, a unção fica livre, a unção quebra o jugo. Isaías 10, 27. Quanto mais forte a carne,
menos condição a unção de Deus tem como fluir, porque a unção, ela vem para dentro do espírito, o homem interior. Mas se a carne, raça adâmica, está forte, não tem como fluir para fora, então vai sufocando. Então a única forma do espírito se aperfeiçoar, o homem interior, e a raça adâmica ser rompida, é através do aperfeiçoamento. Então o aperfeiçoamento, ele é por etapas, ou seja, você enfrenta uma luta, se você então agir como Cristo agiria, ela se resolve rápido. Logo vem outra questão e haverá aperfeiçoamento, até chegar em certo momento que os problemas nem te afligem mais, você até vai rir deles, ou vai adorar a Deus e não vai te afetar, a sua linguagem não vai ser de reclamação, nem de desânimo, nem de blasfêmia, mas de adorador de Deus. Aí a unção flui, o problema resolve rapidamente, para a glória do Senhor. Mas caso você não aceite o tratamento, vai ficar reprovado. Então veja que o vinho, primeiro era o pisoteio, que para nós é as lutas, os quebrantamentos, as dificuldades enfrentadas. Se você reclamar, é a semente que se rompeu e vai amargar o vinho, não vai servir. Amargura, falatório, te reprova. E quando Deus reprova alguém, você tem que voltar ao zero, escala zero. Ou seja, não tem jeito de fazer dependência na escola de Deus. Reprovou, volta para a aula anterior, para o período anterior, não tem jeito. Então, enquanto você estiver aí amargo, revoltado, briguento, não adianta, não vai para frente mesmo. Não adianta falar, vou pedir um missionário para orar, vou em outro local, vou na casa daquele profeta. Você vai perder tempo. Ou você vai encontrar uma pessoa que vai te lubridiar, ou vai fazer proselitismo para ficar junto com você. Mas se a pessoa tem a mente de Cristo, a pessoa vai te falar, você precisa ser aperfeiçoado, não é correr atrás da bênção. Então aí você tem que ter a visão clara da palavra de Deus. Mas se você fala, Senhor, estou diante desta luta, mas eu quero agir como Cristo agiria, então consequentemente o Espírito de Deus vai ajudar. Então a luta é como pisoteio sobre a uva. A pessoa que reclama, blasfema, duvida ou resmunga, é a semente que se rompe e fica amargo. Mas veja bem que na hora que passa de um vasilhame para outro, há um período de repouso e depois despeja para o outro vasilhame, que é um outro problema também para muitos cristãos, que muitas vezes fica só num primeiro nível. Então veja bem, no momento que você aprende o aperfeiçoamento, o que vai ocorrer? Você venceu uma luta, uma batalha. Quanto mais você é vencedor, mais você tem que dobrar o tempo de oração. E aí que muitas vezes o cristão se acomoda. Ele foi vitorioso, aí ele papo pro ar, vou viajar, passear, agora está tudo bem, não vou nem na igreja, não vou nem ver o pastor Júnior hoje, porque já recebi a bênção, talvez eu volte o ano que vem para dar uma ofertinha. Eu já vi isso, tem pessoa que recebeu uma bênção tão grande, e de uma hora para outra apareceu aí com uma ofertinha. E é horrível falar ofertinha, porque para o Senhor não pode ser ofertinha, tem que ser o melhor. E a pessoa chegou, a bênção foi grande mesmo, eu trouxe aqui uma ofertinha. E na hora que abriu o envelope era ofertinha mesmo. Não beneficiou a obra de Deus. A pessoa foi beneficiada. E passa um tempo, a pessoa liga de novo. Aconteceu outro problema, ora para mim, vou ir fazer uma outra campanha. E assim muitos cristãos fazem. Felizmente a pessoa não congrega aqui. Porque se congregasse aqui, eu podia puxar a orelha e torcer até a pessoa gritar de dor. Mas já que está sobre outro pastor, que seja ensinado lá. Mas aqui recebemos de bom grado quem vem receber a oração. Mas aqui a nossa obrigação é ensinar. Quando recebe uma bênção, você tem que orar mais ainda quando estava buscando a bênção. É o período do vinho que vai repousando no outro vasilhame. Na hora que despeja o vinho no outro vasilhame, por exemplo, o segundo, aí aquelas partículas que ainda ficaram do primeiro vão lá para o fundo. E então, esse período de repouso, o que a Bíblia diz? O descanso em Deus é orar no Espírito. Na hora que você
está em paz mesmo, tem bênção, aí que você tem que falar, eu vou orar mais, vou ter mais intimidade com Deus, vou buscar mais o meu Senhor. É esse período. Mas se você ora só na hora do problema, você será reprovado. Mas se você ora de todo o coração, mesmo que tenha problema, mas nos momentos de descanso, de paz, de lazer, de bênção recebida, e você tem mais tempo com Deus ainda, aí Deus vai te levar a um novo aperfeiçoamento. Pode vir uma luta, outra dificuldade, ou alguma coisa que vai mexer ainda com o caráter adâmico, talvez ainda tenha um vestígio de nervosismo, ou de blasfêmia, ou ainda de maldade, ou malícia, ou falta de bondade, ou falta de mansidão. Alguma coisa ocorrerá. Mas aí nesse momento, você já tem experiência que teve uma vitória, o caráter mudou, aí você, Senhor, eu quero agir como Cristo agiria. Mas você vai notar que muitas coisas já ficaram para trás, mas aí você já vence mais coisa, nervosismo, ou tristeza, ou pesar, ou até mesmo receio, que vai demorar, aquelas coisas ainda adâmicas. Aí mais fácil você vai ter a vitória. A primeira decantação geralmente é uns 7 dias. A segunda decantação, em menos dias já aqueles resíduos descem, porque são menores ou menos denso. Na outra decantação já terá menos. E olha que chegar lá na última decantação nem resíduo tem, já está com um cheiro bom, o paladar suave, um vinho de grande valor econômico, representando a unção de Deus, sem impedimento da carne. Aí o cristão estará sempre fluindo. Não que vamos alcançar perfeição, mas este é o caminho, ou seja, de nos aperfeiçoarmos. Você pode notar que quando Jacó, que virou Israel, ele estava no período final da sua vida, ele declara um cântico de vitória, ele abençoa toda a sua parentela, todos os seus familiares, e ele é abençoado por Deus. E então, o que ocorre? Jacó virou Israel, teve 12 filhos, e passou então a ser a nação em que nasceria o Salvador. Veja que bênção que veio, porque ele foi tratado, foi mudado. Jacó foi trabalhar longe, 7 anos trabalhou para casar com Raquel. O seu esposo Labão, ou melhor, seu sogro Labão deu como esposa Leia, e ele não quis, porque não era aquela mulher que ele amava, mas ele já estava com o caráter sendo mudado. Ele não brigou, não blasfemou, falou, não, trabalho mais 7 anos, mas eu quero a minha esposa legítima. E ele então foi tratado por Deus, humilde, manso. Antes era suplantador, agora é humilde, não rebeliou, não brigou, não procurou justiça com as próprias mãos. Você pode notar que quando então Jacó foi fazendo assim, Deus falou para ele, Jacó, você vai declarar o seu salário que você quer, as ovelhas emalhadas, salpicadas, e você corta uma varinha e coloca na frente delas, e quando elas forem dar à luz, vão nascer salpicada, malhada e listrada. E Labão até riu, falou, mas no meu rebanho é o mínimo que nasce, então eu aceito. Ele pensou que ia nascer 2, 3 em cada reprodução, mas só nascia salpicada, malhada. Para Jacó ele ficou riquíssimo, e Labão ficou pobre, mexeu até com a genética, o Senhor nosso Deus, para beneficiar Jacó, porque ele começou a ser transformado, o caráter mudou. Então quando o nosso caráter muda para agir como Cristo agiria, tudo vai prosperando, no casamento, na família, na empresa, na escola. Deus vai nos honrar. Por quê? Porque Deus tem prazer de nos ver à semelhança de Cristo, ou agir como Cristo agiria. Mas o cristão que não aperfeiçoa vai ser fadado ao fracasso, como Moabe, que era descendência de Ló e descendência de Abraão, e pereceu. E o cristão é descendência de Abraão em Cristo, e a herança nos pertence. Mas todos os descendentes de Abraão que tiveram vitória passaram por este caminho.
o aperfeiçoamento do caráter. Tanto é que Abraão passou a ser chamado amigo de Deus, porque ele foi sendo mudado também o seu caráter. Então é necessário que você tenha uma visão ampla dos acontecimentos. Veja as questões para o seu aperfeiçoamento. Procure adorar o Senhor. Procure sempre orar mais ainda. Quanto mais você é abençoado, mais você deve orar. Mas não ore só para ter as bênçãos, mas para agradar e servir ao Senhor. Porque aí você vai ver a vitória. Não tem outra forma. Se você ficar só na dependência de bênção, a princípio você é abençoado quando está convertendo ou servindo ao Senhor, querendo a graça de Deus. Isso é chamada misericórdia do Senhor. Mas no momento que você quer ser herdeiro de Deus, aí o Senhor vai priorizar o aperfeiçoamento. E aí então é necessário ter a visão da decantação do vinho, de vasilhame em vasilhame, até termos viver sem impedimento nenhum. O fluir do Espírito Santo livre em nós um novo sabor, um novo gosto, e aí então é grande a vitória. Então esta é mais uma palavra, como andar no Espírito, como se aperfeiçoar para ser honrado pelo Deus vivo. Amém? Então as palmas bem forte para louvar ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos então orar. A oração visa o aperfeiçoamento. Então feche os olhos e vamos orar. Soberano Deus e maravilhoso Pai Celestial, aqui nós estamos, ó Deus, orando para buscar o aperfeiçoamento, para buscarmos, ó Senhor, a renovação espiritual, para exalarmos o bom cheiro de Cristo. Queremos, ó Pai, ser mudados de vasilhame em vasilhame, e jamais agir como Moabe, que era descendência de Ló, descendência de Abraão, e acabou perecendo. Mas a outra parte da família de Abraão, que era descendentes de Isaac, a qual gerou Jacó, que virou Israel, esses foram aperfeiçoados, e nasceu então a grande nação, que surgiria o Salvador Jesus Cristo. Meu Senhor, que o Teu Espírito venha nos ajudar a buscar o aperfeiçoamento, a sujeitarmos ao Teu Espírito, a aproveitarmos cada questão para o caráter mudar. Meu Deus amado, opere mesmo grandemente sobre todos nesta noite. Manifesta da Tua glória e do Teu poder, pois estamos nesta semana preparando para mais uma Santa Ceia do Senhor, buscando o aperfeiçoamento, andando e vivendo no Espírito Santo. Meu Jesus amado, que venhamos ter uma visão clara, que o confronto é para o aperfeiçoamento, que não venhamos viver em amargura de alma jamais, mas que venhamos, ó Pai, a cada momento da nossa vida, procurar aumentar mais e mais a comunhão com o Senhor, mais e mais, para expurgar tudo que é da raça adâmica, e termos a mente de Cristo. Operai ricamente sobre esta obra, sobre esse Teu povo, pois levantaste este ministério, não simplesmente para ter membresia, ou simplesmente as pessoas buscar uma bênção, mas para cumprir a prioridade do Senhor, que é sermos aperfeiçoados a agir à semelhança de Cristo Jesus. Meu Deus, opere ricamente, poderosamente, milagrosamente sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Meu Deus amado, venha confirmar abundante graça para todos nós, pois a obra é Tua, Senhor, e que todos venham ter a visão clara da verdade do Senhor, que todos caminhem para o aperfeiçoamento, pois a obra que começou em cada um, com certeza redundará em termos o caráter de Cristo. Confirma, sim, ó Pai, tão grande avivamento, tão grande vitória, tão grande unção para o Teu povo, para a Tua igreja, abundante vitória para toda a Tua obra, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Podei-vos assentar e as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus revela duas pessoas aqui conosco que vocês têm enfrentado atritos com familiares que convivem dentro do mesmo teto, e muitas vezes é atrito de palavras agressivas, falta de entendimento para chegar num denominador comum ou um objetivo real da família, e cada um muitas vezes tem a sua opinião e não chega em lugar nenhum, começa atrito, palavras ásperas, e cada um sai para um lado. E uma família cristã não pode chegar nesse nível, senão vai haver destruição. Mas o Espírito de Deus quer vos ajudar para aproveitar a circunstância para o aperfeiçoamento, porque na medida que o seu caráter muda, a unção vai ser liberada. A unção liberada resolverá qualquer questão. Mas se quer resolver na bruta, na palavra, deixa para o mundo fazer isto. Mas procure viver no tratamento de Deus, que aí a unção vai ser liberada. Onde estão essas duas pessoas que estão sempre enfrentando dificuldades dentro de casa, palavras ásperas, confusão, falatório, atrito de palavra? Jesus quer vos dar a vitória. Tem duas pessoas aqui vindo, vamos orar. Uma pessoa revelada, aquele irmão que está vindo, pode vir também, pode vir, que o Senhor vai ajudar. Pode bater as palmas para bendizer o santo nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está revelando 4 pessoas que estão aqui conosco, que vocês estão notando assim, debilidades na vida sentimental, ou seja, falta de mais empenho na vida familiar, o amor conjugal esfriando, o amor para os parentes esfriando. Por quê? Decepção. Tem hora que essas 4 pessoas falam, não tem mais nem prazer de casamento, de família. Por quê? Decepção financeira, atritos, abatimento. No momento que você se abate, você está dando vazão a obras da carne. Mas se você fala, não vou me abater, vou agir como Cristo agiria, então aí é liberar perdão, é interceder, consagração. O caráter mudando, a unção vai aumentar. Do jeito que está, vai produzir divisão. Mas Jesus quer vos ajudar. Onde estão essas pessoas com dificuldades dentro de casa, lutas? Pode vir da frente. Esfriamento do amor, perda da paciência de tanta confusão que vai criando, ou não tem nem força mais para ajudar. São situações difíceis, mas isto levará a você se aperfeiçoar. Tem mais pessoas. Onde estão? Se tiver a questão, vem à frente. Briga com o irmão, com a irmã, familiares, confusão conjugal. São situações que você está perdendo o amor, ou a afinidade, ou não tem mais aquela situação de afeto. Mas Jesus quer resolver isso. Porque se você ficar assim, em inimizade, ou um para cá, outro para lá, como que vai fazer? Não vai nem ser um salvo, vai ficar inimigo, não tem jeito. Então Jesus quer que tenhamos vitória, igual Jacó com Labão. Ele agiu como o Senhor mandou, Deus o justificou e o abençoou. Tem mais pessoa, caso você queira a graça de Deus, então venha para o Senhor te renovar. Pode bater mais palmas para exaltar o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está revelando 2 pessoas que vocês estão com problemas glandulares, problemas de tireoide. Tem um momento que você sente que vai dar um desmaio, tem uma outra pessoa parecendo que sente que o corpo está inchado ou retendo líquido, tem uma outra pessoa que não está dormindo bem. São problemas na mesma glândula, causando sintomas diferentes. Onde estão essas pessoas? Então pode vir à frente, que Jesus Cristo é o médico dos médicos, que vai restaurar o seu organismo, porque Ele já pagou a cura para isso. Pode bater mais palmas para exaltar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.